Boa noite a todos. Sempre um grande prazer retornar a essa casa. Nós, como todos já devem estar sabendo, estamos no final do mês de setembro, mês em que nós tiramos para valorizar a vida, né? De uma maneira em que, infelizmente, nós temos que pensar sobre aqueles que não deram a oportunidade que receberam de estar aqui entre nós, neste planeta de escola, neste planeta hospital-escola, como eu costumo chamar, onde a gente se trata, aprende e ensina, porque não viram razão de estar aqui. Então, quando a gente fala em valorizar a vida, é justamente a ideia de trazermos para cada um de nós o sentido do porquê estamos aqui. E esse sentido, ele depende muito da compreensão de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. E é interessante porque, normalmente, principalmente numa assembleia de fé, como é a nossa, a gente pensa nessas três questões como sendo: eu vim do plano espiritual, estou no plano físico, encarnado, e vou voltar ao plano espiritual. Sim, isso é evidente para nós. Porém, todo esse trajeto que é feito por nós como espíritos, vivendo continuamente e aprendendo, também é feito nessa vivência encarnatória. De onde viemos? Bom, eu vim do meu pai, da minha mãe, né? Fui gerada pela minha mãe que me criou, meu pai assim, a minha mãe assado, tenho irmãos, não tenho, tal, vim de lá. Aonde eu estou e para onde eu quero ir. Se a gente ficar preso nesses questionamentos, sem a luz da razão e sem a luz dos ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus, normalmente nós podemos perder o foco, a importância dessa vivência e desse aprendizado. Porque quando nós já sabemos que viemos e somos espíritos, viemos de um plano espiritual para viver e aprender nesse plano físico, e que voltaremos para um plano espiritual, mas que, porém, entre essa vinda e essa ida, nós temos deveres a cumprir. E são esses deveres que nós temos que tê-los à nossa frente todas as manhãs, digamos assim, ao nosso despertar. Para quê? Para que essa caminhada de volta à nossa pátria espiritual, ela faça sentido. Então, é importante que nós, mesmo hoje, já adultos, né,
que eu estou falando aqui para adultos, nós procuremos observar o dia de hoje, cada despertar, como uma nova oportunidade. E ao mesmo tempo, lembrar que todos nós temos a responsabilidade também por aqueles que vêm depois de nós e por aqueles que vieram antes. Nós temos um quadro muito triste de suicídio hoje, de crianças entre 10, 13 e jovens até 18, 23 anos, crescendo, e de muitos idosos. E por quê, meus irmãos? Porque está faltando para nós observarmos o hoje, lembrando das experiências do ontem e nos preparando para o amanhã. Porque também, se nós ficarmos presos só no ontem, nós não vamos sair daquele lugar durante todo o tempo que lá estivermos presos. Então, se hoje nós já somos adultos e nos sentimos presos a esse passado, precisamos nós mesmos recorrermos ao entendimento de que todas as nossas vivências, isso sem falar nas anteriores, vivências dessa vida, elas tiveram uma razão, mas que, independente delas, hoje nós estamos aonde estamos. E isso nós podemos resolver, às vezes, com possibilidades, com facilidades, por nós mesmos, por um apoio espiritual na casa espírita, por um atendimento fraterno na casa espírita, ou ainda, se for o caso, com atendimentos direcionados aos nossos traumas, às nossas fixações, aquilo que nós já deveríamos ter passado. Eu digo deveríamos ter passado porque quem mantém o foco no seu passado continua vivendo aquilo que passou todos os dias. Eu sei que foi quando eu era criança, isso já ficou lá atrás, mas não ficou, porque a pessoa lembra disso todo dia ela traz, porque quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né, aconteceu isso, aquilo. Então ela continua. Na verdade, ela não fala aquilo como um exemplo de superação, ela fala aquilo presa por uma dor, uma mágoa, uma revolta. E ela deixa de viver o hoje. Então, procure profissionais que possam lhe ajudar, de acordo com as suas vivências, a superar essa amarra que lhe prende ao passado. Ao mesmo tempo, há aqueles que vivem pensando no futuro. E aí tem dois tipos. Aquele que fica esperando sempre para o dia que vai chegar e nunca chega porque ele está sentado na beira da estrada, como dizia Roberto Carlos, né? E vendo a vida passar. Não vive nem o hoje e não faz nada para chegar no amanhã. E tem aqueles outros que pensam num futuro, mas que ao mesmo tempo acham tão impossível ou tão difícil de alcançá-lo,
que já sofrem no hoje, pelo que acreditam que não irão ter no amanhã. E viver é um presente que precisa ser vivido no presente. Então, o Rossandro Klinger, acho que aqui, não sei se todos conhecem, mas se alguém não conhece, ele é espírita, ele é psicólogo, terapeuta, e ele escreveu um livro chamado Eu Escolho Ser Feliz. É um livrinho fininho, mas ele é bem interessantezinho, ele é bem prático, bem fácil de ser lido. E ele tem, então, no capítulo 19 desse livro, o título Como Valorizar os Momentos de Sua Vida. E ele começa assim: o hábito de não investir no presente causa muito prejuízo. Existe uma parte significativa de pessoas deprimidas por estarem vivendo reminiscências de traumas de experiências do passado. Por um lado, muita gente convive com transtornos cuja origem está em fatos que aconteceram no passado, bem como com dores e angústias. Por outro lado, outros tantos anseiam por um futuro melhor, sem fazer nada no presente para que isso se concretize. Então, e isso, aqui ele fala de muitas pessoas, né? Mas nós podemos falar de nós mesmos. Quantas vezes a gente tira um dia para ficar, porque a minha vida, porque o meu pai fez isso, porque a minha mãe não fez aquilo, porque o meu irmão fazia assim, porque o titio não deu a mesma bola que deu para mim, que deu para o meu irmão, deu para mim. E aí a gente fica naquela, remoendo aquelas coisas. Por outro dia a gente acorda e diz, não, mas hoje tenho que pensar no meu futuro, né? Eu vou precisar ter uma casa, eu tenho que comprar uma casa, um carro. Mas também, né, com o que eu ganho. Aí vem a frustração de novo. Ao invés de pararmos no hoje, na possibilidade que o hoje nos traz. E a gente, quando fala nisso, nós paramos para pensar, e aí em todas as responsabilidades que nós temos sobre nós mesmos, em relação a isso, e em relação a todos que conosco partilham dessa caminhada. Vejamos, eu falei que nós temos crianças hoje se suicidando. Ou, para não dizer que falei de suicídio, crianças desvalorizando a sua vida, a sua experiência de vida. E por quê? Porque não encontram um significado de estar passando por essa vivência. Porque a frustração da infância de hoje é avassaladora. Porque, de certa forma, se vem de 24 horas que tudo é bonito lá fora. Que todo
todo mundo tem casa bonita, que todo mundo viaja, que todo mundo é feliz, que todo mundo é alegre e mais, que todo mundo é feliz o tempo todo. Mas são só os outros. Porque na minha casa não tem aquele carro. Porque na minha casa a gente não sai para tirar férias. Porque na minha casa papai e mamãe briga comigo. Então, a minha vida é péssima. Eu sou o único sofredor. Então eu não quero mais viver. Porque todo mundo é alegre e feliz. Além do fato de acharem lindo e maravilhoso ter milhões de seguidores e nenhum amigo. Porque também não se mostra ou se esqueceu de mostrar o valor de se ter amigos e não seguidores. O seguidor, tu não vai poder ligar para ele à meia-noite e dizer, olha, estou passando mal, me leva para o hospital. Ou, estou mal, estou triste, estou acabado, pode vir aqui ficar comigo? Você não vai falar isso para um seguidor. Porque você não conhece os seus seguidores. Você apenas os tem para mostrar aos outros o que você tem. Tem na superficialidade da vivência. Além da falsa impressão que podemos ser socorridos no exato instante em que dizemos, ou melhor, escrevemos, oi? Eu quero o hashtag não sei o quê. E se a mãe, o pai, o amigo, a namorada, o namorado não responder na hora imediata, ninguém me quer, ninguém me ama. Minha vida acabou, ninguém me dá atenção quando eu falo. Não sou contra. Uso a internet, uso o WhatsApp, mas ainda uso o almoço em família, ainda uso as festas de aniversário para comemorar, pelo menos com a família, ainda faço questão de, ao menos no domingo, reunir pessoas da família. Agora eu não tenho mais filha em idade de escola, mas sempre gostei de abrir a porta da minha casa para que as amigas viessem. Fazia a noite de pijama, fazia almoço, enfim. E eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. A única facilitação ou facilidade que eu tinha é que eu trabalhava no mesmo lugar em que eu morava. Eu morava na parte de cima, trabalhava embaixo. Então eu tinha como subir, fazer pipoca para as meninas, deixava na tigela, descia, atendia meus alunos, voltava e assim eu vigiava até a hora que elas dormissem, que eu fosse dormir. A gente pode, ou melhor, infelizmente dizendo, nós podíamos, porque hoje a gente tem um leque de jovens mães, que para mim já não é tão jovem, 30 anos, 35, que tadinhas,
elas ficam muito cansadas porque amamentaram. Então elas têm que dormir a manhã inteira para descansar, para não perder o leite. Aí a mamãe vai lá para a casa delas, lava, cozinha, faz o neném naná, porque a mãe tem que descansar. Ótimo! Fiz muitas coisas para minha filha também, quando a minha neta nasceu. Mas nunca tirei dela a responsabilidade de ser a mãe da filha que ela escolheu ter. Nós temos responsabilidades, além de para conosco, para com aqueles que estão ao nosso entorno. Então nós temos que rever, gente. Se a gente não quer um futuro vazio, oco. Esses dias me falaram que o Divaldo, não sei quem foi, da onde que foi a palestra que ele deu, mas me disseram que ele havia comentado que o número de suicídios vai aumentar ainda mais. E quem é responsável por isso? Eu. Você, vocês. Sabe por quê? Porque a gente está deixando de querer estar juntos. Nós estamos deixando que os nossos filhos se isolem. Nós estamos nos isolando dos nossos. Porque agora eu tenho que fazer o pagamento do banco. Porque agora eu tenho que falar com o fulano. Porque agora eu estou respondendo ao Beltrano. Porque, não, pega aqui o celular, vai ver o desenho que agora eu estou trabalhando aqui. E aí eu me isolo, por consequência, ensino meu filho a se isolar, porque ele não pode me incomodar porque eu estou trabalhando aqui. E nós estamos criando ilhas que acabam por sucumbir ao olhar para todos os lados e verem um mar de solidão. Por isso o número de suicídios aumenta. Fora isso, da criança, nós temos criança, adolescente, jovens, nós temos adultos que se frustram porque permanecem ou com um pé muito no passado, ou com um pé muito no futuro, ou apenas não conseguindo resgatar o amor por si mesmo que não foi semeado desde a sua infância. Porque o amor que nós sentimos por nós mesmos, ele vem também de uma semeadura. Aí vocês podem me dizer, mas a gente tem o amor de Deus. Sim, nós temos, ele está dentro de nós. Mas se nós não olharmos para ele e nos deixarmos abertos para senti-lo, e ninguém descobre, ou é muito difícil para uma criança, para um adolescente, até para um adulto que não foi encaminhado, achar a maçaneta dessa porta interna e se sentir amado. Nós temos então os idosos. E eu vejo muitos revoltados, cansados, porque a visão que eles têm deles mesmos é de serem encostos, incômodos para conosco. E a gente muitas vezes, sem perceber,
reage dessa forma para com eles. Não, ó, o pai agora está com idade e tem que entender que agora eu vou cuidar do dinheiro do pai. Não, agora a mãe não pode mais fazer o bolo porque pode se queimar no forno. E tem que aceitar porque está velho, vocês têm que entender. Como é que vai ser meu futuro? Eu vou entender isso? Eu vou permitir que meus filhos falem assim comigo? Eu estou me preparando para a minha velhice? Eu estou entendendo e percebendo que aqui é uma escola de aprendizado e que se amanhã eu voltar a ser completamente dependente de alguém, como eu fui quando criança, isso é um ensinamento para mim e é uma maneira de eu ensinar aos meus a resiliência, a humildade, a aceitação, ou eu simplesmente vou me sentir um lixo, um nada, um incômodo para a vida dos meus, ou nem para a vida diretamente dos meus, mas um dispensário colocado em algum canto para alguém cuidar? E esse vazio vai me levar a quê? A achar que não vale mais a pena. A achar que eu não preciso aprender mais nada porque estou velho. A aceitar o que me dizem, que eu já sou um incapaz. E a compreender que não preciso mais viver. Já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Então, se Deus não me levar, quem sabe eu dou um jeitinho, né? Para ser mais rápido, deixar de incomodar os outros ou me sentir incomodado, de brigar por mim mesmo, pelo meu respeito. Então, a gente precisa parar, conversar, experienciar a vida com todos. Fazer do domingo o dia do descanso. Ah, mas eu trabalho no shopping, não tenho como. Então faça do seu dia de descanso o seu domingo. Porque todos trabalhadores têm um dia de descanso. Então, saia com os filhos, passeie, não tenho dinheiro. Invente brincadeiras no lar. A gente aprendia tanta coisa. Hoje a gente nem se incomoda em ensinar. Ai, a vida está muito boa, né? A gente não precisa ensinar nada, a gente só diz, bota no Google. Pesquisa ali que você vai saber como faz. E aí a pessoa vai lá, sozinha. E aprende. Aprende o quê? A brincar de pega-pega? Não, porque com celular tu não pode brincar de pega-pega. A brincar de corrida com um amigo para ver quem chega primeiro, para aprender a ganhar e a perder? Não. Porque com o celular não dá para ele correr lá na casa dele e eu aqui na minha. A gente aprende o quê? A ganhar, a perder de quem? Ah, do celular. Então tá bom, porque o celular não pode rir de mim se eu perder.
Então, eu burlo um pouquinho e eu não me sinto perdedor, porque foi só uma fase que eu não passei no joguinho. Ninguém me venceu. E na primeira vez que ele perde uma vaga de emprego para o outro colega, porque se desempenhou melhor do que ele na entrevista, o mundo caiu. Como se eu nunca perdi nada? Então, é muito importante, meus irmãos, lembrar da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo, fazendo ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Porque nós estamos ensinando muito hoje a fazer para mim o que eu quero para mim, porque o outro que faça por si. Não tenho tempo, não posso, não dá. Vai falar com o celular, vai ver o desenhinho, vai fazer o joguinho, vai, enfim. E aí, a vida está sendo desvalorizada. Porque o celular não sabe olhar para você e dizer que você é legal. Oh, hoje você está bonita. Que roupa bonita que ficou em você. O celular sabe te mostrar quem é o mais bonito, quem está mais famoso, quantos seguidores. Olha a vida feliz de fulana, como ela conseguiu a felicidade com não sei quantos likes. E aí, a gente não consegue fazer com que a felicidade, ou pelo menos os momentos de alegria, estejam conosco. Só para encerrar, assim, quem tem a minha idade, lembra, talvez deve lembrar, ou deve ter ouvido de alguém, né? Que assim, eu me lembro, diz assim, as meninas quando casam se decepcionam, porque a vida na televisão, que eu sou do tempo da televisão, né? A vida na televisão é muito bonita, tinha o príncipe encantado, tinha a princesa, mas ninguém casa com um príncipe encantado e muito menos com a princesa. Porque no final todo mundo envelhece, fica enrugado, mas não nas histórias, nas novelas. Quando elas acabam, está todo mundo bonito, alegre, feliz, viveram felizes para sempre. E eu me lembro que já diziam assim, que isso era um problema, porque a gente vivia iludido pelas novelas. Gente, a novela passava, sei lá, 2 por dia, um horário mais à noite. No máximo a gente via talvez a das 6, se é que já existia naquele tempo, novela das 6, eu não me lembro, porque eu dormia muito cedo. A gente acordava cedo para ir para a escola, para pegar o ônibus ou para ir a pé, né? Não tinha papai e mamãe para estar levando, então era demorado chegar na escola. Então, assim, a gente via a novela, parecia realmente um lindo conto de fadas, mas era 1 hora por dia, normalmente 5 a 6 dias na semana, e dividida com toda a vivência do restante do dia, dos amigos, dos trabalhos em grupo, das brincadeiras, enfim. Hoje, nós temos o Felizes para Sempre a cada meio segundo, na palma da nossa mão. Se antes uma novela poderia nos iludir, quanto iludidos vivemos hoje? Segura na mão de Deus e vai. É isso que nós precisamos. Acreditar, partilhar,
vivenciar e exemplificar Deus e Jesus. Se for preciso, que a gente fale também sobre eles. Obrigada a todos, uma boa noite e que a esperança esteja sempre em nossos corações. Que assim seja.